Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre o nosso Excel 2007. E agora nós vamos ainda falando sobre os botões que pertencem à guia Início do Excel 2007. Nós vamos falar aqui dentro do grupo Edição sobre esse botão chamado Localizar e Selecionar. Quando o usuário clica na opção Localizar e Selecionar, que tem esse binóculo, aparecem opções como Localizar, Substituir e o Ir Para, além de outras opções, mas essas três eu diria que são bem relevantes. O Localizar, aqui no Excel 2007, a tecla de atalho Ctrl L. O Substituir, aqui temos a tecla de atalho Ctrl U, como a tecla de atalho indicada, e o Ir Para com a tecla de atalho Ctrl G. Vamos verificar cada um desses três comandos, mas antes de mais nada nós temos que digitar algumas coisas nas células aqui para localizar. Até para testar se ele diferencia maiúsculas de minúsculas ou não, se ele leva em consideração palavras inteiras ou não. Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou digitar na célula A1 Porto todo em letras maiúsculas, na célula A2 Porto todo em letras minúsculas e na A3 Porto com o P maiúsculo e o resto minúsculo, ok? Beleza, três formas diferentes de digitar aí a palavra Porto. Já na célula B1 eu vou colocar aeroporto todo em letras minúsculas, aeroporto, e depois aeroporto, todo em letras maiúsculas. Beleza, agora nós vamos fazer uma experimentação aqui sobre esse ato de localizar. Acompanha comigo. Quando eu clico na opção localizar aqui do Excel 2007, ele exibe uma caixa de diálogo que se chama localizar e substituir com a guia localizar ativada. Eu vou digitar aqui dentro dessa opção localizar, eu vou digitar Porto todo em letras minúsculas. E observa que, por padrão, está desmarcado o item diferenciar maiúsculas de minúsculas. Significa dizer que ele não vai levar em conta a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas. E também está desmarcado a opção que diz coincidir conteúdo da célula inteira. Significa dizer que ele não vai localizar só a célula quando Porto for uma palavra inteira, mas também vai conseguir localizar quando Porto é uma parte daquela célula, como no caso de aeroporto. Então, se eu pedir para localizar tudo, e é o que eu vou fazer aqui, percebe que a ideia de localizar tudo e ir localizando cada opção, vou mostrar para vocês, ó, localizar próxima, localizou aquele aeroporto. Por quê? Porque mesmo que eu tenha digitado só Porto, dentro da palavra aeroporto, dentro daquela célula B1, tem Porto. Se eu colocar ali localizar próxima de novo, localizou aquele outro Porto, depois aeroporto. Quer dizer, não importa se está em letras maiúsculas ou minúsculas, ele está localizando e também não importa se é uma célula inteira ou não. Agora, se o usuário quiser marcar essas opções para diferenciar maiúsculas de minúsculas e até coincidir o conteúdo de célula inteira, ele pode. Mas o padrão é que ele não diferencie letras maiúsculas e minúsculas, a não ser que o usuário deseje fazer isso. E outra dica importante é sobre aquela opção chamada substituir, porque quando clicamos aqui no botão localizar e substituir, localizar e selecionar, tem a opção chamada substituir. E nessa opção chamada substituir, além de localizar, que no caso aqui eu vou pedir para localizar Porto, observa comigo ali, eu posso pedir para substituir por outra palavra ou por outro texto. Vamos imaginar que eu quero substituir Porto por aula, aula. E aí eu peço para localizar próxima, ele localizou Porto dentro de aeroporto, imagina pedir para substituir agora. Quando eu peço para substituir, virou aeroaula, porque onde tinha Porto naquela célula, ele mudou para aula. E aí o que era aeroporto virou aeroaula. Aqui eu vou pedir para substituir de novo. Aí o Porto virou aula, o aeroporto aqui ó, virou aeroaula, o outro Porto virou aula, o outro Porto virou aula também. Então nós também podemos, além de localizar, também substituir. E a princípio ele não diferencia maiúsculas de minúsculas, não localiza somente células inteiras, mas também quando aquela palavra é parte de outra palavra. Perfeito, é possível tanto localizar como substituir nesses métodos que acabamos de indicar. Bem, outra dica importante sobre o botão localizar e substituir que nós temos aqui é o comando ir para. Quando a gente clica aqui em localizar e selecionar, tem o localizar, tem o substituir e tem o ir para. O ir para abre uma caixa de diálogo onde o usuário digita a referência de célula que ele deseja se deslocar. Por exemplo, eu vou colocar ali, vamos botar B7, e eu vou confirmar com OK. Percebe que ele foi direto para a célula B7 desta planilha.
Basta clicar então aqui na guia início, temos o grupo edição, temos aqui o botão localizar e selecionar, e aí eu vou escolher a opção chamada ir para. É isso. E aí ele permite ir para aquela célula que eu acabar referenciando. No caso aqui eu botei B7 antes, agora vamos colocar diferente. Vamos colocar F... Opa, vamos colocar aqui. De novo, acabei retirando ali a imagem. Aí de novo, então vem comigo. Vamos colocar F7 para dar uma exagerada ali no comando ir para. E agora eu vou confirmar e ele foi direto para a célula F7 como eu demonstrei antes. Vamos só voltar lá à célula inicial de novo. Perfeito, pessoal. Falamos aí então dos comandos que pertencem a essa nossa guia início. Aqui eu falei especificamente do comando localizar, o substituir e o ir para. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre a guia inserir. O item mais relevante que eu considero aqui na guia inserir do Excel 2007 é justamente os gráficos. Porque é muito comum nas provas de concurso, quando nós temos questões sobre planilhas, as questões perguntarem um pouco sobre quais são os tipos de gráficos que nós temos dentro do Excel. Então é isso que a gente vai ver agora. Clicando aqui na guia inserir, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de gráficos que nós temos dentro do Excel 2007. Acompanha comigo. Para montar alguns tipos de gráficos, eu vou diminuir aqui um pouco o zoom, o nível do zoom da planilha, e aí nós vamos digitar mês de janeiro, aqui vou botar Jan, e vamos botar 34. Eu sei que eu deixei bem pequenininho ali o tamanho, mas é proposital, para a gente enxergar bem o gráfico. Agora vamos colocar aqui março. Não, março não, vamos colocar o próximo mês, que é fevereiro aqui, 56. Agora sim, vamos colocar março 67 e vamos colocar a BR ali de abril, vamos colocar 89. Perfeito. Então coloquei ali Jan, Fev, Mar, ABR de janeiro, fevereiro, março e abril. Coloquei alguns valores ali, 34, 56, 67, 89. Agora eu vou selecionar essas duas colunas e nós vamos começar a trabalhar com os gráficos. Lembra, clicar na guia inserir aqui do Excel 2007, vocês já vão observar que aparece o grupo chamado gráficos. E nesse grupo chamado gráficos eu já posso escolher alguns gráficos, como inserir gráfico de coluna, de linha, área, pizza, dispersão, barras e outros gráficos. Mas, em vez de clicar direto aqui em qualquer um desses gráficos, eu quero mostrar para vocês a caixa de diálogo que mostra os vários gráficos que nós temos no Excel. E para abrir essa caixa de diálogo, nós vamos clicar aqui nesse ícone que aparece no canto inferior à direita do grupo gráficos aqui da guia inserir. E quando a gente clica nesse íconezinho, aparece a caixa de diálogo inserir gráfico, que mostra os diversos tipos de gráficos que existem no Excel. Eu gostaria que vocês lembrassem desses gráficos. Existe o gráfico coluna, onde as colunas são obviamente verticais, o gráfico linha, que ele liga os pontos indicados com uma linha. Temos também o gráfico pizza, que permite ali representar os dados na forma de uma pizza. Temos o gráfico barra, que representa as barras horizontais. O gráfico área, que preenche a área até a posição da coordenada. O gráfico XY dispersão, que marca as coordenadas XY em dispersão. O gráfico ações, que serve para verificar a variação das ações na Bolsa de Valores, quer dizer, a variação das cotações das ações da Bolsa de Valores, onde o usuário vai colocar ali informações como qual era o valor da ação na abertura do pregão, no fechamento do pregão, qual o valor máximo que a ação alcançou, a alta dela, qual é o valor mínimo que essa ação alcançou. Então o gráfico ações permite verificar justamente a variação das cotações das ações na Bolsa de Valores. Essa é a função do gráfico ações. O gráfico superfície, que tem aqui basicamente três coordenadas, que é x, y, z, mostrando como se fosse uma superfície. O gráfico rosca é bem parecido com o gráfico pizza, que mostra fatias proporcionais aos valores indicados, só que com orifício no centro, por isso chamado gráfico rosca. O gráfico bolhas, que é parecido com o XY dispersão, porque ele marca as coordenadas XY, mas tem uma terceira coordenada que dá o tamanho da bolha. E finalmente aqui embaixo o gráfico radar, que é como se fosse uma teia, como se fosse uma rede. Esse é o gráfico radar, onde as coordenadas partem de uma mesma origem central e a partir delas vão se expandindo. Por isso gráfico radar, parecido com uma teia, parecido com uma rede. Esses são os principais tipos de gráficos que a gente tem no Excel. Então vamos dar o exemplo aqui de um. Vou escolher aqui gráfico de coluna, escolher um tipo de gráfico de coluna específico aqui e vou inserir esse gráfico dentro da minha planilha aqui do Excel, como vocês estão enxergando aqui na imagem, ó.
Aqui dá para ver agora o gráfico inteirinho ali de coluna que eu acabei criando de acordo com os dados indicados ali na planilha. Bem, vamos inserir só mais alguns gráficos aqui, não vamos fazer todos, é claro, mas alguns para a gente verificar é interessante, né? Então aqui eu já fiz esse gráfico aqui, vamos só retirar ele. Vamos retirar aqui esse gráfico e vamos colocar um outro. Deixa eu só diminuir um pouquinho o nível do zoom, porque aí quando eu vou inserir o gráfico vocês já enxergam melhor. Olha lá, vou selecionar os valores, aqui não importa tanto os valores, é mais para verificar o gráfico. Clico na guia inserir, já posso clicar direto aqui em algum tipo de gráfico ou clicar no ícone que representa o grupo gráfico. E ali eu vou escolher um outro tipo de gráfico qualquer. Eu escolhi coluna antes, vamos escolher agora um gráfico de pizza aqui, ó. Escolhi um tipo de gráfico de pizza, onde as fatias são proporcionais aos valores indicados, como vocês estão observando ali. Esse é um gráfico pizza. Depois que o usuário escolhe um tipo de gráfico, ele pode alterar o tipo de gráfico também, porque ele seleciona o gráfico e ali tem as ferramentas de gráfico que aparecem automaticamente. E aí uma das opções é alterar o tipo de gráfico, onde eu posso trocar aqui, não quero pizza, quero barra. Aí escolhi um gráfico qualquer de barra e agora ele mudou o tipo do gráfico. Quer dizer, não precisa nem deletar para inserir de novo. Basta clicar nas ferramentas de gráfico, escolher alterar o tipo de gráfico e escolher o outro gráfico desejado. Eu vou escolher agora um gráfico de linha. Observa, ele vai alterando o tipo de gráfico de acordo com a escolha do usuário. Esse é um recurso bem simples, o recurso dos gráficos, mas que eu sempre digo é importante estudar e saber quais são os tipos de gráficos que tem no Excel. É importante fazer esse reconhecimento visual, pegar aquela listinha que a gente acabou de observar e perceber as nuances. Lembra o rede? O gráfico radar. Como é que a gente vai saber que é um gráfico radar? Porque parece uma teia, parece uma rede. Como nós vamos saber se o gráfico é rosca? Porque é parecido com pizza com orifício no centro. Como vamos saber se o gráfico é XY dispersão? Porque ele marca as coordenadas XY e não liga com uma linha em dispersão. E por aí vai. São os vários tipos de gráficos que nós temos aqui dentro do Excel. Vamos seguir adiante, tem mais dicas importantes. Agora eu gostaria de comentar com vocês sobre um assunto chamado referência externa. E para explicar a referência externa aqui dentro do Excel, eu vou mostrar uma aplicação prática. Observa comigo. Esta planilha que eu estou editando no momento se chama Plan 1. Plan 1, observa, eu tenho 3 planilhas aqui no meu arquivo hojeaula.xlsx e essa planilha nós chamamos de Plan 1. Mas eu tenho a Plan 2, tenho a Plan 3, posso inclusive clicar aqui nesse botão que significa inserir planilha, da tecla de atalho Shift F11, e agora percebe que surgiu a Plan 4. Inicialmente nós temos 3 planilhas, mas a gente pode ir acrescentando novas planilhas, como eu acabei de fazer. Outra coisa que nós podemos fazer nas planilhas é mudar o nome dessas planilhas. O usuário pode aplicar um duplo clique na guia da planilha aqui na parte inferior, e aplicar um outro nome. Eu vou chamar essa planilha agora de aulas. Aulas, não se chama mais Plan 4. Ou ainda o usuário pode clicar com o botão direito do mouse sobre a guia da planilha desejada e lá aparece um menu que tem inserir para inserir planilha, excluir a planilha, dá para renomear, mover ou copiar. Bem, eu vou clicar aqui em renomear e vou dar um outro nome para essa planilha e vou chamar de cursos. Perfeito, então nós já sabemos que podemos ter várias planilhas dentro de um arquivo do Excel e que podemos inclusive inserir novas planilhas, excluir as planilhas e até renomear elas. A princípio no Excel 2007 o nome das planilhas é Plan 1, Plan 2, Plan 3, mas podemos criar novas e até alterar o nome como vimos aqui. Um outro detalhe importante, que é o que eu quero explicar para vocês agora, é o que chamamos de referência externa. O que é uma referência externa? Referência externa é quando nós queremos usar um valor que está numa determinada planilha em outra planilha. Ou um valor que está numa planilha de um arquivo, até mesmo em outro arquivo. Eu vou dar um exemplo prático. Aqui na célula B2 da minha planilha Plan 1, eu tenho o valor 56. Observa, na célula da coluna B da linha 2 da minha planilha Plan 1, eu tenho o valor 56 representando aqui o valor de fevereiro. Lembra disso? B2, Plan 1 tem 56. Agora eu vou clicar aqui na minha planilha Plan 3, que é uma outra planilha desse meu arquivo chamado hojeaula.xlsx, certo? E eu quero construir uma fórmula que consiga aqui na planilha Plan 3 exibir aquele valor que está lá na célula B2 da planilha Plan 1. Para isso eu coloco igual, que é o que eu vou colocar agora, o nome da planilha que eu desejo buscar o valor, então eu estou na Plan 13 e quero buscar um valor da Plan 1. Então vou digitar aqui Plan 1.
que é o nome da planilha da qual eu quero buscar esse valor. Depois eu coloco um ponto de exclamação e a referência de célula desejada. Nesse caso, eu quero buscar o valor que está lá na célula B2. Então, eu vou digitar agora B2. Quando eu coloco igual plan1, ponto de exclamação B2, isso é uma referência externa, que está indicando que eu quero mostrar aqui na planilha plan3 o valor da célula B2 da planilha plan1, que quando eu pressionar Enter agora, apareceu 56. Claro, lembra, na célula B2 da planilha plan1 tem o valor 56 mesmo. Ó. Na célula B2 da planilha plan1 tem o valor 56. Eu fui na planilha plan3 e digitei a fórmula, igual plan1, ponto de exclamação B2 e dei Enter. E aí ele mostrou 56. Isso é referência externa, é quando buscamos um valor que está numa outra planilha deste arquivo. Agora, é possível também buscar valores que estão em outras planilhas de outros arquivos. Como nós fazemos isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Esse arquivo que eu me encontro agora se chama hojeaula.xlsx. Esse é o nome do arquivo que nós nos encontramos agora. hojeaula.xlsx. E eu quero buscar um valor que está lá no arquivo chamado aulas.xlsx. Eu estou no arquivo hojeaula.xlsx, mas eu quero buscar um arquivo que está lá um valor que está lá no arquivo aula.xlsx. Como é que eu faço isso para buscar num outro arquivo? Vou usar uma referência externa também. Aí é diferente, ó. Eu tenho que colocar igual, abre colchetes e o nome do arquivo desejado. Nesse caso, eu quero buscar o valor que está lá no arquivo aulas.xlsx. Fecha colchetes. Então, eu boto entre colchetes o nome do arquivo do qual eu quero buscar o valor. Então, igual, abre colchetes, o nome do arquivo do qual eu quero buscar o valor. Logo depois, qual é a planilha daquele arquivo que eu quero buscar o valor? Eu quero buscar na planilha plan2 daquele arquivo. Então, eu vou digitar depois do colchetes plan2. Ponto de exclamação e a célula que eu desejo pegar o valor. Eu quero lá o valor que está na célula C4. Então, agora eu digito C4. Observa, isso que vocês estão enxergando aí na tela, igual aulas.xlsx entre colchetes. Plan2, ponto de exclamação C4, nada mais é do que o indicativo de que eu quero buscar o valor que está na célula C4 do arquivo da planilha plan2 do arquivo aulas.xlsx. Isso é uma referência externa, então, que me permite buscar um valor que está lá em outro arquivo. No arquivo aulas.xlsx tem a planilha plan2 e tem a célula C4. E aí ele vai fazer a referência externa buscando esse valor que está lá, certo? Então, temos várias formas de se criar referências externas, ou para outro arquivo, ou para outra planilha do mesmo arquivo, como mostramos anteriormente. Tudo isso nós chamamos de referência externa aqui dentro do nosso Excel 2007. Bem, seguindo adiante ainda, pessoal, ainda estudando aqui a ideia do nosso Excel 2007, temos aqui também uma guia layout da página, que é basicamente alterar algumas configurações de página, como as margens, que eu vou usar muito mais para impressão, a orientação, se vai ser retrato, que é a página vertical ou paisagem, a página horizontal, o tamanho da página, principalmente pensando na impressão, se vai ser A4, carta, ofício, a área de impressão que eu vou usar aqui dentro da minha planilha. Isso são configurações de página que nós temos aqui na guia layout da página. Indo um pouquinho mais adiante, aí sim uma guia bem importante dentro do Excel chamada Guia Fórmulas. A Guia Fórmulas do Excel 2007 tem os recursos como o AutoSoma, que permite calcular a soma automática de alguns valores, como por exemplo, eu clico no botão AutoSoma, já aparece ali automaticamente uma função soma, eu pressiono Enter e vem o resultado ali 7 como sendo o resultado de 3 mais 4 que tinha aqui nessa coluna. Bem, também podemos, através desse mesmo botão AutoSoma que nós temos aqui, criar outras ideias de fórmulas. Nós podemos clicar ali no botão AutoSoma e escolher a função média, aí ele faz a média, pressiono Enter, vem a média daqueles valores, entre outras. E ainda, se eu quiser inserir qualquer uma das diversas funções, eu posso clicar aqui onde diz Inserir função, e aí ele abre uma lista das diversas funções que existem no Excel, das quais eu posso escolher e inserir aqui na planilha. Bem, isso é o básico que nós temos aqui sobre a questão de poder inserir soma e até outras funções. Mas tem uma coisa muito interessante aqui na guia Fórmulas do Excel 2007, que é um recurso chamado gerenciador de nomes
e ainda a opção chamada definir nome, que me permite definir ou dar nome às células e ou intervalos e usar esses nomes dentro das fórmulas e funções. Olha um exemplo prático bem interessante. Vamos imaginar que eu primeiro seleciono estas 3 células com o valor 3, 4 e 6. Então acompanhe ali na imagem. Selecionei essas 3 células que têm o valor 3, 4 e 6, ok? Tem 2 maneiras de definir um nome para um intervalo, porque eu selecionei um intervalo de células. E agora eu quero dar um nome para esse intervalo. As 2 maneiras para dar nome ao intervalo é ou clicar aqui na caixa de nome, onde está escrito A1, ou clicar no botão definir nome da guia fórmulas. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na caixa de nome e vou digitar um nome para esse intervalo. Eu vou chamar esse intervalo de mouse. É o nome que eu dei para esse intervalo. Chamei de mouse o intervalo dessas 3 células. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em qualquer outra célula e digitar uma fórmula com uma função e usar aquele nome para indicar essas 3 células. Por exemplo, igual soma, abre parênteses, e aí eu digito o nome do intervalo mouse e fecho parênteses. Com isso ele entende que eu quero somar as células do intervalo que se chama mouse, que é justamente essas 3 células que têm 3, 4 e 6. E aí a soma de 3, 4 e 6 deu 13 como resultado. Quer dizer, nós podemos dar nome aos intervalos e depois nós podemos usar estes nomes dentro das fórmulas e funções. Isso é bem interessante. Não é só função soma, não. Poderia usar igual média, abre parênteses, e aí eu escrevo ali mouse, que é o nome daquele intervalo. E aí o que ele vai fazer agora? Vai retornar a média daqueles 3 valores, que no caso é 4,33. Então nós podemos dar nome aos intervalos através da caixa de nome ou através da guia fórmulas no botão definir nome. E depois, o mais interessante é que nós podemos usar estes nomes dentro das fórmulas e funções, recursos que nós encontramos também aí na guia fórmulas do Excel 2007. Seguindo adiante, pessoal, nós temos também aqui uma guia chamada Dados no Excel 2007 e nessa guia Dados, uma coisa interessante é a opção que o Excel me dá de obter dados externos. Quando o usuário clica aqui na opção obter dados externos, isso significa que ele pode importar dados para dentro da planilha. E ele pode importar dados que venham de bancos de dados do Access, que é o gerenciador de banco de dados aqui do pacote Office da Microsoft. Ele pode importar dados que sejam advindos de páginas da web. Eu posso importar dados até mesmo de arquivos de texto ou de outras fontes de dados. E aí eu posso escolher vários tipos de bancos de dados tradicionais. Então é possível sim importar dados de outros locais para dentro da planilha do Excel. Isso o Excel chama aqui na guia dados de obter dados externos. Podemos usar isso tranquilamente também, né? Aqui nós temos também os recursos para classificação, para filtragem. E eu vou direto aqui a algo que me interessa bastante quando a gente fala sobre o Excel. Vocês vão verificar que dentro da guia dados nós temos as ferramentas de dados e entre elas nós temos aqui a possibilidade de remover duplicatas. Quando ele encontra valores similares numa coluna, por exemplo, ele pode remover duplicatas, quer dizer, valores similares. Quer ver? Vamos colocar aqui aula, observa comigo, vamos colocar aula, e aqui o valor 56, vamos colocar aqui curso, e aqui do lado 67, vamos colocar aula de novo, e aqui 89, e aqui vamos colocar agora mouse, e aqui vamos botar 123, certo? Vamos imaginar que eu tenho a indicação do remover duplicatas. Quando eu clico em remover duplicatas, ele diz, para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicatas. E aí ou eu vou selecionar todas ou só uma delas. Por exemplo, eu quero selecionar só a coluna A. Só quero remover duplicatas aqui da coluna A. E confirmo em OK. Olha lá o que aconteceu. Ele deixou só um aula. O outro aula que tinha ele removeu. Mas por quê? Porque tinha 2 vezes aula e eu pedi para remover duplicata. Então, a outra entrada aula ele acabou removendo. Isso é remover duplicatas. Ele me permite remover justamente linhas duplicadas em uma planilha. Porque de repente eu não queria, por alguma razão eu queria fazer que automaticamente ele removesse essas duplicatas. E aí fica só um desses dados aparecendo, né? Bem,
Também temos recursos para validação dos dados, que permite validar indicando o que pode ou não ser digitado naquela célula. Temos recursos para consolidar os dados, vários recursos interessantes aqui. Esse validar que eu expliquei para vocês, que eu disse que permite validar o conteúdo das células, eu posso indicar o que pode ou não ser digitado naquelas células. Quer ver um exemplo prático? Vamos imaginar que eu seleciono aqui os valores dessa coluna B. E aí eu clico agora no botão validação de dados. Acompanha comigo. Vamos clicar ali em validação de dados. Ele abre uma área onde eu vou decidir os critérios para a validação. Aqui eu vou decidir o seguinte, olha, a minha validação tem que ser como número inteiro e os dados têm que estar entre, vamos bolar aqui uma validação, eles têm que estar entre 10, que é o mínimo, e vamos colocar máximo 200. Então aqui eu botei como validação que os dados devem estar entre 10 e 200. Posso botar uma mensagem de entrada dizendo assim, ó, atenção, como mensagem de entrada. E aí eu coloco uma mensagenzinha de entrada, ó, digite de 10 a 200, por exemplo. Beleza. E aí vou botar um alerta de erro ainda ali, ó. Se a pessoa insistir, ela recebe um alerta de erro. No alerta de erro eu vou botar aqui, ó, cuidado, cuidado. Vamos botar agora como mensagem dados digitados, dados incorretos digitados, vamos colocar aqui. Dados incorretos foram digitados. Perfeito, botei uma mensagem de erro e vou confirmar. Então, olha só, quando a pessoa posiciona o ponteiro do mouse aqui, já aparece, atenção, digite de 10 a 200. E aí eu resolvo digitar 500. E quando eu dou Enter, daí ele mostra a mensagem de erro dizendo, ó, cuidado, dados incorretos foram digitados. E aí eu vou repetir. E agora eu vou botar 190, aí ele permite. Vou botar 5, ele diz que é de 10 a 200, ó, e diz dados incorretos foram digitados. Isso é o que nós chamamos de validação. Validação de dados que temos aqui na guia dados do Excel 2007 é indicar quais os dados podem ou não ser digitados dentro dessas células. Por isso que ele chama isso de validação de dados. Recurso bem interessante que nós temos aqui também dentro do nosso Excel 2007. Continuando aqui as nossas explicações sobre o Excel 2007, ainda sobre essa guia dados, tem um outro recurso que eu quero chamar a atenção que nós chamamos de subtotal. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, diversos vendedores. Vamos colocar aqui, ó, vendedores. Na minha empresa eu tenho diversos vendedores e aí esses vendedores eles emitem pedidos. Vamos colocar aqui pedidos. E aí tem lá o vendedor João. Vamos colocar aqui o João. Aí está o João. Tem a Maria. Aí tem o João de novo e tem a Maria de novo, né? E aí eles têm os seus diversos pedidos, 45, 23, 89 e 42. Beleza. Então esses meus vendedores, eles venderam ao longo do dia diversos pedidos. E eu gostaria de fazer um subtotal automatizado de acordo com os pedidos. Eu queria um subtotal dos pedidos do vendedor João e um subtotal dos pedidos da vendedora Maria. Para isso, a primeira dica é classificar por ordem de vendedores nesse caso, que é o que eu quero subtotal. Então, vou selecionar aqui e vou clicar no botão classificar em ordem crescente, que diz de A a Z aqui porque é texto, da guia dados do Excel 2007. Pronto, classificou por ordem de vendedor. Ficou primeiro os pedidos do vendedor João e depois os pedidos da vendedora Maria. Depois que eu fiz isso, agora eu vou clicar no botão subtotal aqui da guia dados. E quando nós clicamos no botão subtotal, aparece automaticamente aqui uma caixa de diálogo onde eu vou definir a cada alteração em vendedor, eu quero usar a função soma para obter o subtotal dos pedidos. E eu faço a devida confirmação com OK. E percebe que então apareceu aqui, ó, o valor das vendas do João, total do João, 134. Apareceu aqui o valor subtotal das vendas da Maria, 65. E ainda apresentou um subtotal, um total geral das vendas, que é 199. Então, o interessante é que a gente pode gerar subtotais automatizados dentro de uma planilha através desse botão chamado subtotal, que nós encontramos aqui na guia dados do nosso Excel 2007. Bem como a gente fez, vou desfazer a operação para voltar ao estado anterior. Ok, pessoal? Essas foram dicas importantes que nós temos aqui na guia dados e outros recursos do nosso Excel 2007. Até a próxima aula. Grande abraço, obrigado a presença de todos vocês. Até a próxima e bons estudos.